Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje vou falar tudo o que você precisa saber a respeito da vasectomia. Bom, primeiro a respeito da parte burocrática do procedimento. Quem que pode realizar? Todos os pacientes com idade mínima de 21 anos, ou seja, todos os pacientes com 21 anos para frente, podem realizar a cirurgia, independente do fato de ter filhos ou não. Obviamente que a gente pede para os pacientes que são mais jovens e que ainda não têm filhos, para eles pensarem direitinho a respeito da cirurgia, porque é uma cirurgia que a gente orienta que ela é irreversível. Dá até para tentar depois reverter, mas a gente orienta que é uma cirurgia irreversível. E antes de realizar a cirurgia, os pacientes precisam assinar um termo, reconhecer firma no cartório desse termo e aguardar 60 dias entre a assinatura e a realização da cirurgia. Hoje em dia não é mais necessário que a esposa assine o termo também. Tudo isso por conta da lei que fala a respeito da vasectomia. E como é que vai ser realizado o procedimento? O paciente ele vai passar no consultório do urologista, o urologista vai conversar com ele, principalmente para avaliar se ele toma alguma medicação que tenha que ser suspensa antes do procedimento, que nem aspirina ou algum outro anticoagulante para diminuir o risco de sangramento. O médico também vai pedir alguns exames pré-operatórios, que é basicamente um hemograma e um coagulograma para avaliar o risco de sangramento na cirurgia. A cirurgia ela pode ser realizada de duas maneiras. Uma seria no próprio consultório do paciente, apenas com anestesia local, e a outra seria com sedação mais anestesia local. Se for marcada com sedação, ela deve ser agendada num hospital que tem uma estrutura maior de anestesia. A sedação ela dá um pouquinho mais de conforto para o paciente durante a realização do procedimento. E como é que é realizada a cirurgia? A gente vai realizar 1 ou 2 cortes na bolsa escrotal do paciente com tamanho ali ao redor de meio centímetro, de 5 milímetros, vai cortar os 2 deferentes, que são os canaizinhos que levam o espermatozoide do testículo até o pênis, vai amarrar as pontinhas dele e cauterizar depois. Depois que realizar a secção dos deferentes, a gente vai fechar a pele com um fio que a gente chama de absorvível, ou seja, o paciente ele não vai ter que voltar no consultório depois para retirar ponto, nada disso. Esses fios vão cair ali ao redor de 30 a 40 dias. Como que é o pós-operatório? Pós-operatório a gente pede para o paciente ficar 1 semana sem ejacular e ficar 1 semana sem fazer atividade física mais intensa. Ele pode até fazer uma caminhada, uma coisa mais leve, mas coisa mais intensa a gente pede para ele evitar de fazer para diminuir o risco de ter algum hematoma ou de soltar algum ponto. Depois que o paciente realizar a cirurgia, passou 1 semana, ele ainda não pode ter relação sem algum outro método anticoncepcional. Então ele ainda tem que usar ou camisinha, ou a esposa tem que usar anticoncepcional, porque ele vai ter que aguardar ou 3 meses ou pelo menos 25 ejaculações para coletar um espermograma. Coletou o espermograma veio zerado, ou seja, não tem mais espermatozoide no ejaculado do paciente, aí ele está liberado para ter relação sem outro método anticoncepcional. De complicação, o que a gente pode ter? A gente pode ter em 1 a 2% dos casos um hematoma, uma infecção na bolsa escrotal, pode ter em 1 a 3% dos casos os pacientes eles ficarem com uma dor crônica na bolsa escrotal. O que seria isso? Seria uma dor que perdura aí por mais tempo, por às vezes até alguns meses, pode ficar com uma dorzinha na bolsa escrotal. Não é comum, mas pode acontecer em 1 a 3% dos casos. E o risco de recanalização, ou seja, o risco de os canaizinhos voltarem a recanalizar, a se juntar e o paciente poder voltar a ter filho, é muito, muito raro, é menor do que 1% disso poder acontecer. Algumas dúvidas comuns que os pacientes perguntam muito para a gente nas consultas, como é que funciona depois da cirurgia. Eles perguntam muito, eu vou continuar ejaculando? Sim, o paciente continua ejaculando, porque a gente só tira o espermatozoide do ejaculado do paciente. E de todo aquele volume que o paciente ejacula, só 1 a 3% é espermatozoide. Então o paciente continua ejaculando praticamente normal, como ele ejaculava antes da cirurgia. Pacientes também perguntam, libido, interesse por sexo, também continua igual a ser como era antes da cirurgia.
e a produção de testosterona depois do procedimento também é igual a ser como era antes do procedimento da vasectomia. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da cirurgia de vasectomia. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo e talvez a que seja mais realizada pelo urologista. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu respondo. Muito obrigado pela atenção, espero vocês no próximo vídeo.